Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus possa estar nos abençoando nesse belo dia que eu tô toda em amarelo aqui. Você pode ver o fundo aqui da minha sala e hoje eu estou aqui toda amarelada aqui trazendo para vocês a alegria, né? Tô brincando com vocês. Que Deus possa realmente estar nos dando prazer de viver nesse dia. E hoje eu queria estar, tô melhor da garganta, né? E nesse dia, para quem não me conhece, meu nome é Terezinha Salete Becker Tavares, sou casada, mãe de 2 filhos, e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês de um tema aí que a maioria ou todos, né, gostariam de estar bem, que é a família. Se você precisa de alguma cura, né, emocional, alguma cura espiritual enquanto família, se você está vivendo algum problema familiar aí, um descontentamento, eu posso estar falando da minha família. Vou usar aqui a minha família de exemplo, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há quase 25 anos e posso estar passando para vocês algumas dicas que deram certo. Então, a primeira delas, queridos, que eu aprendi com a minha mãe, é sobre família. Eu era muito neném ainda, eu sou a caçula de casa, e minha mãe sempre me ensinou, assim, as coisas de Deus. Porque quando você tem, independente de religião, né? Porque tem tantas pessoas ingratas ou até mesmo sem conhecimento, falam tanta besteira sobre a pessoa católica, a pessoa evangélica, porque não sabe, não tem experiência. A minha mãe me ensinou, muito neném ainda, estar firmado assim em Deus, independente de religião. E isso tem, assim, no decorrer da minha vida, me ajudado muito. Eu tenho crescido, eu tenho casado, tenho filhos e sempre coloquei no coração dos meus filhos, eu acho que toda mãe deveria fazer. Vou te dar um conselho de mãe, de pai. Coloque no teu coração a vontade de ler a Bíblia. Eu gosto muito desse livro. Esse livro, ele conta sobre a história de Jesus, de Deus, e ele te dá muitos exemplos de família que deu certo, fala sobre as que não deram certo também. E eu gosto muito, eu já falei para vocês que eu li mais de 10 vezes toda a Bíblia. E é uma forma das pessoas não te enganarem como família. Porque às vezes você acredita numa religião porque teus pais te falaram. Eu melhorei muito, além do conhecimento que a minha mãe me deu, depois que eu li a Bíblia. Eu aprendi na Bíblia muitas coisas que eu acreditava que era de um jeito e eu li a Bíblia, não era. Eu sempre uso o exemplo para as mulheres que eu tenho trabalhado, que se você não conhece a história do Titanic, se você não sabe onde afundou, como que foi esse acidente grave, onde perdeu-se milhares de vítimas, né, de pessoas que morreram ali, se falar que afundou ali em Guaratuba, no litoral do Paraná, entre o Paraná, que faz divisa ali o Brasil com o outro país ali, a África, se não me falha a memória, vocês vão acreditar. Se eu chegar aqui no Facebook e contar detalhadamente que o Titanic afundou entre a África e Guaratuba, vocês vão acreditar, porque vocês não conhecem a história. E assim é com Deus, assim é a história de Jesus. Se você não ler a Bíblia, não estudar profundamente, você nunca vai conhecer. Você vai acreditar no que os outros falaram. Então, por isso que é muito interessante você, pai, você, mãe, estudar a história de Jesus, como foi, como que não foi. É muito interessante. Essa é uma dica para a família. Voltando ao assunto da família, a minha mãe sempre assim ensinou a paz dentro de casa, o perdão,
A minha mãe sempre me ensinou para não ficar em confusão com pessoas. E estou falando dentro de casa, de família, porque eu conheço, vivi também, já tenho experiência no que estou falando, pessoas, famílias que têm desentendimento dentro de casa, que não se dão. São filhos que não se dão com os pais, são filhos que não se dão entre irmãos, são genro que não se dão com sogro e sogra, são noras que não se dão com o sogro e com a sogra. Isso é muito triste no seio familiar. E eu quero falar um pouco aqui da minha experiência como mãe e como pai, né, o meu esposo. Então, quando nós casamos, cada um trouxe uma bagagem de vida. O meu marido já tinha uma experiência de vida no casamento e eu tinha uma experiência de vida com os meus pais, né, porque é pela primeira vez que me casei, nunca me casei. Então, assim, a gente conversa muito entre família. Eu e meu marido, nós somos muito amigos. Um desabafa com o outro, um conta a dor do outro, um chora com o outro, e isso dá muito certo. Né? Filhos, quando tem problema, um leva para o outro. Tem mãe que o filho apronta, não conta para o pai. Tem medo da reação do pai. O casamento tem que ser unânime. O casamento, para dar certo, vocês precisam ter a mesma linha de pensamento, ou pelo menos tentar ter as mesmas convicções, as mesmas decisões, ou pelo menos acatar a decisão que mais vai dar resultado. Então, assim, o primeiro passo que eu falo para vocês é você ter uma fé. Né? Colocar no teu coração aí, o primeiro conselho que eu te dou é estudar a palavra de Deus, independente de religião, e compartilhar com teus filhos aí um momento de oração, um momento de família, um momento de vocês, ter o dia de vocês enquanto família. E isso dá muito certo. Depois eu vou falar quando tem confusão. Um outro problema também que eu tenho sanado quando os irmãos têm atrito ali, começam entre eles com confusão, você precisa conversar muito com teus filhos. Porque é muito triste o pai e a mãe ver os filhos ali do mesmo sangue ali, ou filhos de coração, se desentendendo entre eles. É triste para um pai e para uma mãe ver isso. Então, assim, o que dá muito certo, que eu vou aconselhar vocês como pais: diálogo, fé, ser sincero com os filhos e mostrar o eu, porque eu tenho visto mãe e pai tapar o sol com a peneira e tá tudo bem, não vou mexer para não dar mais problema ainda. Não, você tem que corrigir teus filhos. Você tem que corrigir. Se você tem algum filho na droga, na bebida, ou fazendo aí na prostituição, muitas vezes algo que vai atrapalhar com a vida dele mesmo, você precisa conversar muito com teu filho e pedir ajuda. Às vezes o pai e a mãe tá tão fraco na situação, ou a mãe aí de repente tá sozinha na família, ou o pai sozinho na família, às vezes um já faleceu. Enfim, tem vários casos que se adapta aqui na minha fala. Você precisa pedir ajuda quando isso está acontecendo. Porque quanto mais você carrega dentro do teu peito a dor, quanto mais você esconde o que está acontecendo por vergonha, por medo, mais se agrava a situação. Então, o primeiro ponto aí é você ter muito diálogo, você ter uma fé, você acreditar em Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, no o Salmo 127, no versículo 1, ele diz assim que: se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o Senhor. O que quer dizer isso? Está dizendo da suficiência de Deus e da insuficiência do homem. Se você não tem Deus, queridos, em qualquer situação que você esteja vivendo familiar, não vai dar certo. Não vai dar certo com a força do teu braço, querer resolver com a força do teu braço. Porque eu já vivi isso. Não resolve. Converse com Deus, coloca diante de Deus e peça ajuda.
porque a própria palavra diz, de repente você nunca leu. É em vão você trabalhar se Deus não colocar a mão aí em qualquer situação, seja de dor física, emocional, seja financeira, qualquer situação que você esteja vivendo. Se você não colocar Deus em primeira mão, é em vão tudo que você está fazendo e lutando. Uma outra situação também que eu tenho visto, o que eu tenho que fazer quando os irmãos não se dão? Senta, conversa. Eu já falei para os meus filhos que o que mais preza numa família é o pai e a mãe. Não tem ex-pai e ex-mãe. Tem ex-marido, ex-mulher, né? Ex-sogra, ex-sogro, mas não tem ex-filho e ex-pai e ex-mãe. Não existe isso. Uma vez pai, pai, uma vez mãe, mãe. Então, queridos, a conversa, ela é muito gratificante, ela dá muito lucro se você sentar e conversar com teus filhos e começar a mostrar para eles a importância de eles estarem bem um com o outro, amá-lo um ao outro. Às vezes os filhos casam, saem fora de casa e já a confusão está feita. Às vezes o genro não se dá com a família ou a nora não se dá com a família e o filho já está com a confusão feita. Já começa aí a gerar confusão, mas se os filhos receberam dos pais o adubo certo para a família dar certo, ele vai ter estrutura para resolver. Ele vai ter caráter para resolver, tanto o filho quanto tua filha. Vocês conseguem entender a importância do diálogo, da compreensão entre pai e filhos? Os filhos têm que levar da família o que você, mãe, você, pai, plantou no coração. E o que deu errado na tua vida, enquanto pai, enquanto mãe, eles também vão ver o exemplo e não vão querer repetir. Então, que a minha fala, né, nesses pouco mais de 10 minutos, possam fazer de você uma família feliz e que se entendam. Eu conheço família que vive uma briga tremenda dentro de casa. Eu conheço pais que têm morrido de desprezo, mãe que tem morrido de tristeza por causa de filhos desobedientes, família desestruturada. E eu posso te falar, queridos, que uma família abençoada, não é que ela não tem erro, não é que ela não tem problema, ela tem. Eu vivo com problemas familiares para resolver. Eu vivo com problemas de casamento para resolver todos os dias com meu esposo. E se eu não sentar com meu esposo e não resolver, vai ficar aí uma mulher birrenta, um marido birrento, né? Burro semana inteira, um não olha para a cara do outro, não conhecem perdão dentro da família. E aí tá uma família quebrada que você conhece, a uma em cada esquina, infelizmente. A desestrutura familiar no nosso país, no mundo, é muito grande. Então vai depender muito, pai, do que você viver, o que foi bom, o que foi ruim, penetrar e compartilhar com tua família o amor, o perdão. Mesmo que teus filhos e tuas filhas casem, eles vão levar o adubo certo para a família deles. Mesmo que dê problema de primeira mão, né? Eu tenho um filho que casou recentemente, então ele está muito recente, ainda está estruturando a família, né? Não tem filhos ainda, casou agora e está vivendo, levando o adubo que deu certo com o pai e com a mãe e colocando fora o que não deu certo para ter uma família estruturada aí e conseguir viver o casamento que os pais viveram. Eu tenho falado muito para os meus filhos sobre isso. A questão de levar o adubo certo para a família deles, não adianta você querer buscar adubo fora da família. Não adianta você casar e achar que você vai viver de comparação. Ah, eu falei com a fulana de tal lá no meu trabalho, eu falei com a minha melhor amiga e ela mandou. Não, queridos, leva o adubo do teu pai e da tua mãe. Leva experiências que teu pai e tua mãe viveram. Não tem como dar errado. Se você foi um bom filho, se você foi uma boa filha,
Não tem como dar errado. Ai, Tere, mas eu não fui uma boa filha e um bom filho. Eu era teimosa, eu era sem limite. Eu saía a hora que eu queria, voltava a hora que eu queria. Aliás, eu fui um exemplo de mau filho e de mau filho. Dá tempo de corrigir. Senta lá, vai lá, abraça teu pai e tua mãe, pede perdão. Corre lá, pede perdão se você tem problema familiar com teus irmãos, pede perdão. Há tempo, você ainda vive nesse dia. Dá tempo de você adubar a tua família, falando com o teu paizinho, com a tua mãezinha, mas já são falecidos. Então, lembre do adubo que eles passaram para vocês. Sempre há um amanhã melhor. Sempre há um amarelo, um verde para colorir a sua vida. Sempre há cores na sua vida. É difícil você viver uma vida nublada e no outro dia não ter cores lindas para você olhar. Eu quero ficar por aqui hoje, com esse versículo. Se Deus não edificar a tua casa, a tua família, o teu casamento, é em vão tudo que você está fazendo. Se você precisa de cura familiar, emocional, procure ajuda. Primeiro, se reconcilie com teu esposo, com tua esposa. O divórcio não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é o bom adubo no casamento. Ai, Tere, é porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu vou estar falando de uma outra situação aqui, que é o divórcio. Né? Que eu acho que o divórcio poderia dar muito certo se houvesse adubo bom e nós pudéssemos recuperar um divórcio. Eu já passei por experiências no casamento, várias experiências que deu certo e que não deu certo, e eu escolhi o melhor adubo. Eu vou ficando por aqui e vou te dar 3 dicas. Primeiro, você busque Deus. Você busca diálogo com tua família. E o bom adubo, que é o perdão. Sempre o bom adubo deve permanecer dentro de um lar. Seja familiar, seja de um início de casamento, no meio de um casamento, o bom adubo. Ensina para os teus filhos o perdão, porque o pai e a mãe que não perdoa, irmãos, problemas familiares, estão dizendo para os filhos, não perdoe. É isso que você está ensinando. Quando há bebida alcoólica dentro de uma casa, você está dizendo para o teu filho beber, pode beber, desde neném, como isso teve. Eu estou contando alguma mentira aqui, queridos? Tudo que você faz, você está dizendo para os teus filhos, pode fazer. Pense nisso. Deus, família e perdão são adubos essenciais na tua família, para que tudo dê certo e que nós possamos viver em união numa família. A Tere deixa aqui hoje o beijo grande e uma família estruturada. Essa é a tua família, a família que Deus te deu. Eu fico por aqui hoje.